Você que está procurando cursos de formação e capacitação na área da educação física e saúde e precisa de certificado de horas complementares? Então eu te convido a conhecer a minha plataforma de cursos, a MP Science. Uma plataforma completa, com cursos de periodização na musculação, avaliação física, fisiologia do exercício, populações especiais, treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, medicina e fisioterapia esportiva, entre tantos outros materiais. Todos esses cursos estão incluídos no plano de assinatura e custam apenas R$ 29,90 por mês, sem taxa de matrícula, sem período de carência, sem taxa de cancelamento, sem nada disso. Você investe apenas R$ 29,90 por mês e você tem acesso a toda a plataforma. Então, se você quer se tornar uma referência no mercado de trabalho, clique agora em Saiba Mais e venha já para a MP Science. Seleção de exercícios para força e hipertrofia. Vamos lá. Primeira variável que a gente leva em consideração, tá? Eu vou elencar com vocês aqui algumas variáveis muito importantes e eu quero que vocês estejam comigo o tempo todo, tá bom? Por exemplo, se a gente pensar no aspecto de divisão anatômica, essa é a primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui. Divisão anatômica. Então, a minha ideia é elencar com vocês 4 itens para a gente tentar prescrever um treino legal aqui na prática. Na prática, no sentido aqui do quadro, né? Isso significa dizer que, a partir do pressuposto de que a nossa musculatura ela é fatiada, tá? Ela é fragmentada, isso em termos de estudo também. Então, para quem já passou pela disciplina de anatomia na faculdade, ou para quem é formado e passou por anatomia há muito tempo atrás, vai lembrar que a gente estuda o corpo humano de forma fragmentada. Então a gente estuda o sistema músculo-esquelético, o sistema articular, o sistema neural, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular e vai. Anatomia e fisiologia. Dependendo da faculdade, as duas são juntas, dependendo da faculdade, as duas são separadas. Fato é que existe uma divisão anatômica. Na musculação, isso também existe. Tá bom? E você precisa escolher a divisão que você vai utilizar na sua programação, na sua prescrição. Então, isso significa dizer que não existe uma única maneira de fazer essa divisão anatômica. Isso não quer dizer que só tem que seguir de uma forma. Você pode, por exemplo, seguir uma forma, que é a mais clássica, que você divide as musculaturas em peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide ou ombro, tanto faz, tá? E membros inferiores. Essa é uma divisão bem clássica para a gente começar a pensar na prescrição. Antes mesmo a gente pensar em elencar os exercícios, antes mesmo de a gente pensar em organizar os exercícios, a gente tem que pensar em como que a gente vai dividir o nosso treinamento. Se eu pensar, por exemplo, nessa forma clássica de 6 grupamentos musculares, ou músculos, né, como por si só, peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide ou ombro, vou até colocar aqui, ombro, tanto faz, eu não fico brigando por pouca coisa, tá? Se é para brigar, a gente briga por grande coisa, não por pouca coisa. E membros inferiores. Tem algumas literaturas que sugerem, por exemplo, uma divisão anatômica em musculaturas de tronco, como peito e costas, musculaturas apendiculares, e aí o deltoide, ele acaba sendo aí, fica no meio, né, do fogo, né, porque o deltoide ele tá ali no tronco e não tá, e tá fazendo o pêndulo, né, tá e não tá. E aqui os membros inferiores continuando sendo membros inferiores. Então a gente pode dividir dessa forma, você pode dividir. Quer ver um exemplo bem bacana de treinos que são, por exemplo, divididos dessa forma aqui? Peito e costas, que é o agonista e antagonista, e bíceps e tríceps, que também é agonista e antagonista. É uma forma de divisão de treino. Né? É uma forma de montagem de programa de treinamento, ou seja, uma forma como eu vou, primeiramente, dividir as musculaturas, ou seja, fazer uma divisão que ela é anatômica. E aí eu vou escolher os exercícios. Depois, tem muita coisa ainda antes de chegar no treino. Qual que é o mais certo, por exemplo? Não tem mais certo. O mais certo não existe, o que existe é o mais adequado. Se você olhar, por exemplo, para o treinamento funcional, ele coloca o agonista e o antagonista em relação ao movimento executado. A gente discutiu isso em uma aula anterior. O exercício puxador para dorsais, ele é antagonista ao exercício desenvolvimento com halteres, porque o desenvolvimento é de empurrar. O puxador, como o próprio nome diz, é puxar. Um e o outro são contrários, digamos assim, né? Então, no treinamento funcional, leva-se em consideração um movimento.
Na musculação clássica tradicional, leva-se em consideração se um músculo contrai, o outro estende e vice-versa. Então, primeiro lugar, saiba escolher a sua divisão anatômica. Peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide, membros inferiores é uma divisão bastante utilizada, bastante aceita e bastante recomendada pela literatura. Nós podemos utilizar ela como um norte para o início, né, para quem está começando a prescrever o treino? Sim. Podemos utilizar também como uma forma de continuidade na prescrição do treinamento conforme o aluno avança? Sim, com certeza. Fato é que você precisa entender, eu quero que você entenda que, em primeiro lugar, você tem que fragmentar as musculaturas. E isso aqui não é fracionamento de treino. Isso aqui é fracionamento anatômico. Fracionamento de treino é uma outra coisa que eu pretendo trazer para vocês ainda também aqui na escola. A ideia é você pensar as musculaturas. Não estou falando de estimulação, não estou falando de movimento, eu estou falando apenas de fatia. Fatia, fragmento, como você estudou anatomia na faculdade. Muito bem, partindo do pressuposto então que a gente escolheu isso aqui, ó, escolhemos isso aqui, tá? Essa divisão aqui, ó, essa divisão aqui, a gente ainda pode fazer subdivisões. Membros inferiores. Nós podemos ainda fazer uma divisão de quadríceps, podemos ainda subdividir em isquiotibial e ainda, se você preferir, a gente pode fazer uma divisão de panturrilha. Ou, se você quiser um nome mais técnico, tríceps sural. A partir da divisão anatômica, a gente pode fazer ainda subdivisões de acordo, inclusive, com o nível de treinamento. Deltoide anterior, posterior, medial, tá? Bíceps, cabeça longa, cabeça curta, isso existe? Existe, claro. Claro que existe isso. Então a gente pode partir de uma divisão anatômica e fazer uma subdivisão anatômica específica de acordo com o nível de treinamento do aluno. Então eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Porque eu não sei qual é a ênfase do meu aluno. O meu aluno pode, por exemplo, querer uma ênfase em membros inferiores. Eu posso então trabalhar um fragmento, uma subdivisão como essa aqui, em quadríceps, em isquiotibial e panturrilha. Posso fazer isso? Claro, posso fazer isso. Tem glúteo ainda envolvido, né? Aqui, se a gente pegar, por exemplo, um treinamento para as mulheres. Entendendo a divisão anatômica, a gente parte para uma outra divisão que ela é bem enjoadinha, tá? Bem enjoadinha. E essa divisão é que é onde causa os terrorismos, é onde vêm os terroristas, que é uma divisão biomecânica. E aí eu vou ter bastante cautela para falar sobre isso com vocês, em primeiro lugar, porque eu não tenho experiência como alguém que é realmente expert na área, mas eu vou me embasar no princípio da variabilidade. E esse princípio da variabilidade, que é uma das coisas que eu escrevo e estudo há muito tempo, eu consigo passar para vocês o que eu sei em relação a essa divisão. Então a gente vai falar sobre divisão biomecânica. Essa divisão biomecânica, ela é uma forma básica para você selecionar os exercícios para a gente chegar lá na prescrição propriamente dita. A gente pode falar sobre planos corporais. E aí é o seguinte, planos corporais é algo que pega bastante a galera. A galera fica um pouco em dúvida nesses planos corporais, né? Em relação ao plano sagital, ao plano frontal e ao plano transverso. A galera tem bastante dúvida nisso aí. Normal. Planos corporais. Nós podemos falar também sobre as alavancas de movimento. Essas alavancas de movimento, a gente pode falar sobre a interfixa, que é a alavanca de primeira classe, a interresistente, que é a alavanca de segunda classe, e a interpotente, que é a alavanca de terceira classe. Cadeias musculares, né? E aí a gente tem, no caso, a cinética aberta e a cinética fechada, que tem muita gente que confunde isso aqui. E aí temos também as angulações, os tipos de exercício, e assim por diante. Se a gente pensar em tudo isso aqui, variabilidade. O princípio da variabilidade, que é um dos princípios mais discutidos hoje, juntamente com a individualidade biológica e também com o princípio da motivação, que vem ganhando espaço, a gente começa a perceber que não é simplesmente mudar o exercício, também é organizar o exercício respeitando tudo isso aqui. Angulações, os tipos de exercício, se é com peso livre, se é com barras, se é com polias, se o indivíduo vai fazer o exercício sentado, o exercício vai fazer angulado, vai fazer deitado, quem que é esse indivíduo? Não é simplesmente mudar por mudar. Eu estou utilizando estratégias que vão desde a divisão anatômica, divisão biomecânica e assim por diante. Então, a partir desses dois pontos aqui,
da divisão anatômica e a divisão biomecânica, sabendo que as duas variáveis são fundamentais para eu escolher os exercícios para o desenvolvimento de força e para hipertrofia, e aí eu quero que vocês peguem esse objetivo final, essa minha fala final, força e hipertrofia. Para o desenvolvimento da força e para o desenvolvimento da hipertrofia muscular esquelética, que é uma resultante de força, resistência e coordenação motora, eu preciso usar uma outra variável. Eu preciso usar, além da divisão anatômica, além da divisão biomecânica, eu vou utilizar a divisão metodológica. Ou seja, se eu quero desenvolver a força ou a hipertrofia, eu vou utilizar o quê? Métodos específicos para o desenvolvimento delas, dessas capacidades, dessas potencialidades, força e hipertrofia. Para isso, então, nós vamos falar de método de treinamento. Que métodos que eu vou utilizar? São métodos básicos, são métodos avançados, técnicas de intensificação, por exemplo. Por exemplo aqui, né? Métodos básicos, que muito falam que pirâmide ele é avançado. Pirâmide não é avançado, pelo amor de Deus, tá? Pirâmide é básico, muito básico. Inclusive, pirâmide serve para aquecimento. Até inclusive B7, são sets básicos, bem básicos. O que vai diferenciar o básico para o avançado é a intensificação do treino e o nível de treinamento. Aqui a gente entra com drop, com rest pause, kamikaze. A gente tem aqui HISR, né? O HIIT, esse sim, né? Tem diversos protocolos na literatura utilizando esses métodos de treinamento, que são de característica avançada porque aumentam o tempo sob tensão, aumentando a densidade, intensificando o treino. Teoricamente, eles são para indivíduos mais experientes, intermediário para frente, mas claro que a gente pode utilizar alguns elementos para poder adaptar a outros níveis. Partindo dessa linha de raciocínio, a gente entender as variáveis anatômicas, as variáveis biomecânicas e também as metodológicas, tem uma quarta também que eu gosto de comentar, que são as variáveis individuais, ou seja, que pertencem ao indivíduo, de logística, de preferências, de gostos e assim por diante, né? De coordenação e tal, ou seja, o que é feito no indivíduo. Aquilo que é feito no indivíduo também a gente precisa observar. Porque é o seguinte, saiu um artigo científico que a flexão nórdica é um dos exercícios que mais hipertrofia posterior de coxa. Beleza, vai fazer uma flexão nórdica certinho então. Faz uma flexão nórdica no iniciante. Não faz, cara. Então a gente precisa olhar o indivíduo com calma, analisar ele. Eu sempre disse isso para vocês, eu não conheço o teu aluno, quem conhece o teu aluno é você. Eu tento ensinar algumas estratégias, algumas ferramentas para vocês, para que vocês coloquem na prática respeitando o indivíduo. E vamos pensar aqui num treino de peito. Eu escolhi, mas quero a ajuda de vocês. Eu escolhi o treino de peito para um indivíduo avançado. Vamos pensar que seja um indivíduo homem. Vamos pensar num indivíduo masculino aqui, peitoral. Eu quero que vocês me ajudem agora a prescrever um treino, selecionar exercícios, primeiramente, respeitando aquelas variáveis anteriores. Anatômicas, está aqui, peito. Já pré-selecionei, peitoral. Agora eu quero que vocês me ajudem a escolher no sentido biomecânico, para a gente discutir isso, que é onde vem as maiores discussões. E vamos discutir também as metodológicas, respeitando o indivíduo. Então eu vou colocar mais algumas características desse indivíduo aqui, sem ênfase. Então é um aluno avançado que ele não tem assim um exercício preferido, não tem algo assim que goste mais, que goste mesmo, gosta de treinar. Tem alunos que gostam de mais exercícios do que outros. O aluno quer, por exemplo, utilizar essa divisão anatômica para desenvolver mais o peitoral. Vamos colocar aqui, vamos lá, vamos pensar aqui, 5 exercícios. 5 exercícios para peitoral. Supino reto, vamos lá. Foi o primeiro que surgiu aí, né? Número 1. Número 2, supino inclinado. Beleza. Crucifixo 45, deve ser o crucifixo inclinado. Crucifixo inclinado, boa. O cara já botou a angulação, tá vendo? Ó? Aí é que tal? O cara já colocou a angulação. Boa, gostei. Pullover, crossover. Boa. Polia alta. Boa. Tá aqui. Vocês que disseram pra mim, não fui eu, tá? Não tenho culpa de nada disso aqui. Vocês que colocaram aqui. Olhando nessa parte anatômica, exercícios de peitoral. A partir do momento que vocês descreveram para mim esses 5 exercícios, 5 bons exercícios, eficientes exercícios, vamos pensar agora na estrutura biomecânica. Supino reto com o quê?
Supino inclinado com o quê? Pullover com o quê? Isso se refere ao aspecto biomecânico dos implementos utilizados. Eu vou fazer essa explicação para vocês entenderem o princípio da variabilidade, a importância disso aqui, a variabilidade, a estimulação geral do indivíduo, não no sentido eletromiográfico, não no sentido de estudo científico, nos sentidos de consciência corporal, no sentido de estimulação de movimentos corporais. Olha a riqueza desse treino aqui. Supino reto com o quê? Reto com barra. Saiu. Primeiro foi reto com barra. Barra. Beleza? Tá aqui. Se o supino reto com barra, supino inclinado é o quê? Halteres? Show. Agora eu quero que vocês me expliquem. Por que vocês escolheram halteres ao invés de barra? A explicação é a diferença no uso do implemento. Um é com barra, o outro é com halter. Qual é a outra diferença que a gente tem? A angulação, que é aqui reto, plano, né, horizontal, e aqui é em 30, 35, 45 graus. Então aqui eu já consigo colocar essa variabilidade na prática. Outra coisa importante é você identificar as alavancas e os planos corporais. Supinos são no plano transverso. Então ambos têm o mesmo plano corporal. E tem a mesma alavanca de movimento, que é interpotente. Então aqui é importante haver esta variação, muito bem colocada por vocês, de ter um plano com barra e um inclinado com halter. Por quê? Porque os planos e as alavancas são as mesmas. O plano é transverso e a alavanca é interpotente. Então, como eu não posso mexer nisso, eu tenho que mexer, não é que eu tenho, né? É sugerido você mexer no que sobrou nos aspectos biomecânicos, que são o quê? As angulações e os implementos. Isso eu estou falando de divisão anatômica e de divisão biomecânica, tá? Eu não estou falando de métodos ainda. Então não tem mistério aqui, com halteres. O que vocês querem com o pullover? É mais fácil você montar uma barra com anilhas na direita e na esquerda e colocar as presilhas, porque no pullover tem que colocar? Ou você pegar um halter e deu, um único halter. Vamos pensar, por exemplo, que esse pullover aqui seja feito com 30 quilos. É mais fácil você pegar um halterzinho de boa lá, 30 quilos, e fazer o pullover, ou pegar uma barra que pesa 8, e aí botar mais 11 de um lado, 11 do outro, presilha de um lado, presilha do outro. O que vocês acham que é mais? Eu estou falando daquele aluno que treina às 7 horas da noite com a academia lotada. Pensem nisso aqui. Então, claro, se for um atendimento personalizado, que tem estrutura, que tem tempo, que tem disponibilidade, tudo bem, faz, barra W, show de bola. Agora, qual que é o mais logístico? Pega o halter, 30 quilos e manda bala. Olha essa realidade e veja realmente se isso é plausível, se isso é cabível, se isso é cauteloso. Então, show de bola, tá? E não está discutindo eficiência, a gente está discutindo planejamento. Um treino que ele é eficiente é aquele treino que o aluno ele faz e vai embora. Se ele despender muito tempo para montar uma polia, montar uma barra, isso, aquilo, é 2 semanas que está fora. Ele vaza. Aqui vamos escolher o halter. E olha só que interessante. O halter, né, além de trazer essa logística, né, essa funcionalidade para o exercício mais interessante, tem outra coisa bacana do pullover também. Porque é o seguinte, tá, mas Moa, olha só, o pullover é com halter, aqui tu já fez com halter, aqui também já fez com halter. Eu tenho 3 exercícios com halteres aqui, isso não é ruim? Tá, mas espera aí, vamos lá. Aí vem o entendimento das variáveis biomecânicas. Supino, ó, inclinado com halteres. Crucifixo inclinado com halteres. Só porque esses dois é no plano transversal, alavanca interpotente. Esse aqui não. Esse aqui, ele é no plano sagital. E é outra coisa interessante. O supino reto e o supino inclinado são exercícios multiarticulares. Crucifixo e pullover são exercícios monoarticulares. Então, olha a riqueza do conhecimento. Porque se simplesmente eu não respeito tudo isso, ou se, por exemplo, eu não sei disso tudo, e aí é simples de resolver porque é só você estudar, eu prescrevo supino reto, supino inclinado, supino declinado, como eu já vi, treino assim. Eu já vi. Supino, reto, barra. Aí supino, inclinado, barra. Supino, declinado, barra. Cara, que treino que é esse aqui?
Ah, ele é bom? Tá, não estou questionando se ele é bom ou se ele é ruim, eu estou questionando a variabilidade do treino. Pô, supino, 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 barra, 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 só mudou o ângulo, porque a alavanca é a mesma, interpotente, o plano é o mesmo, transverso, é igual, o implemento é igual, barra, só muda a angulação. Então, peraí, vamos pensar de uma forma completa, biomecânica e anatômica. Eu nem estou falando de métodos aqui ainda. Nem estou falando de metodológicos. Estou falando só de anatômico e biomecânico. Fechou? Fechou. Então aqui, pullover, halter, mas aí a gente trabalha na modificação do plano corporal, que aqui é o plano sagital. Agora, o cross com polia alta, esse exercício aqui, na teoria, tá, galera? Na teoria, ele é feito no plano frontal, ok? Ele é feito no plano frontal, ele tangencia o plano frontal, enquanto que o supino tangencia o plano transversal e o pullover no plano sagital. Dá para ver bem certinho os três movimentos. Ó, crossover frontal, pullover sagital e o supino ou o crucifixo no plano transverso. Então aqui eu modifiquei de novo, ó, o plano. Então esse treino aqui que vocês prescreveram, eu não tenho nada a ver com esse treino, exceto aqui. Olha a riqueza biomecânica desse treino aqui. Planos diferenciados, angulações diferenciadas, implementos diferenciados e aqui ainda tem a polia. Tem a polia. Sem contar que o crossover, assim como o pullover, assim como o crucifixo, são exercícios monoarticulares. Então, nesse treino eu tenho 2 exercícios 3 exercícios monoarticulares. Exercícios com barra, exercícios com halteres, exercícios com polia. Na minha opinião, isso aqui é um treinamento muito bem prescrito, respeitando a divisão anatômica e a divisão biomecânica. E agora, né, galera? Agora é o seguinte, vem a parte metodológica, que eu adoro falar de métodos, adoro. Podia falar o dia inteiro sobre métodos de treino. Agora, número de séries. Vamos pensar no número de séries aqui bacana, pra gente fechar isso aqui? Vamos pensar em 15 séries, pode ser? Um aluno avançado, 15 séries. Eu escolhi 15 por quê? Por que eu escolhi 15? Adivinha? Para bater matemática, né, galerinha? 15, eu tenho aqui 5 exercícios. Quantas séries por exercício? 3. Para ficar bem simples. Não que eu não poderia escolher, por exemplo, 16 e o supino ser 4. Supino reto com barra ser 4 e os demais 3. Porque daí pode ser que o aluno tenha essa preferência. Posso usar como estratégia de motivação. Aí é uma outra conversa. Eu quero que vocês peguem um contexto geral. Tudo volume. Quantidade de exercícios, volume, né? 5 tarefas a serem realizadas. Tarefa número 1, supino. Número 2, supino inclinado com halteres. Terceiro e assim por diante. 15 séries dividido por 5 exercícios, 3 séries para cada exercício. Agora vamos prescrever aquela terceira variável que eu falei para vocês. A variável metodológica. Então nós vamos aqui colocar alguns métodos de treino, levando em consideração que é um indivíduo avançado. Eu posso fazer uso de diversos métodos de treino na mesma sessão de treino para um mesmo grupamento muscular. Eu posso, por exemplo, colocar esse treino todo aqui em método pirâmide. E o seguinte, nessa pirâmide eu posso utilizar exercícios com pirâmide crescente e com pirâmide decrescente, ambas truncadas, porque nós não vamos usar um RM em momento nenhum, ou seja, não vamos chegar até uma repetição, apenas vamos selecionar uma faixa de repetições. Eu posso simplesmente prescrever o treino a partir do método pirâmide e na pirâmide eu posso oscilar os tipos de pirâmide. 3 séries para cada exercício, 3 séries, cada exercício 3 séries, 3 vezes 5, 15, beleza. Só que no supino reto, com barra, né? Eu quero que o meu aluno faça uma pirâmide truncada crescente. Então eu posso fazer isso aqui. 12, 10, 8. Intervalo entre as séries, que é uma das variáveis de manipulação. Posso colocar aqui 60 segundos entre as séries. Sem falha, tá? Por mais que seja avançado, não vou levar o meu aluno até a falha. Lá eu tenho o método pirâmide truncada crescente. O aluno faz 12 repetições com um peso X, que eu não sei porque eu não conheço o aluno, descansa um minutinho, aumenta o peso, faz 10, descansa um minutinho, aumenta o peso, faz 8. Aí quando chegar no supino inclinado com halteres, ele vai fazer uma pirâmide, só que agora essa pirâmide aqui vai ser uma pirâmide, por exemplo, truncada
decrescente. Olha que interessante. Primeira série, 10 repetições, descansa 60 segundos, se eu quiser padronizar o intervalo dentro dos exercícios. Isso não impede de eu fazer 90 ou 120, porque depende conforme o aluno vai fadigando ao longo do treino. Diminui o peso, faz 12 repetições, diminui o peso, faz 14. O que está acontecendo aqui? O princípio da interdependência volume-intensidade. Se o volume sobe, a intensidade cai. Quem é o volume aqui? As repetições. Quem é a intensidade? O peso utilizado nos exercícios. No terceiro exercício, que é o crucifixo inclinado, eu posso pedir para o meu aluno simplesmente fazer 3 séries de 12. Eu não utilizo, eu quebro no meio, não utilizando pirâmide. Eu deixo 2 pirâmides para cima, coloco no meio séries múltiplas básicas, 3 de 12, como por exemplo aqui, 60 segundos de intervalo, se eu quiser manter padrão, né? E o pullover eu posso fazer o mesmo daqui, ó, 3 séries, 12, 10, 8, com 60 segundos de intervalo. E aqui no crossover polia alta, eu posso trabalhar um espelho do supino inclinado com halteres. 12, 14. Fechou. Eu tenho aqui o quê? 2 pirâmides truncadas crescente e 2 pirâmides truncadas decrescente, umas séries múltiplas no meio do treino, numa divisão anatômica de peitoral, onde o máximo possível de variação biomecânica foi feito. Eu não estou falando de variação simplesmente de exercício, estou falando de variação biomecânica. Exercício de alavanca interpotente plano transversal, exercício monoarticular no banco inclinado 45 graus com halteres, exercício no plano sagital, exercício com polia. Não estou simplesmente mudando, eu estou respeitando o que é as recomendações biomecânicas da literatura. Isso que eu usei somente o método pirâmide, tá? Eu só usei a pirâmide. Se eu for brincar com vocês aqui, eu posso, por exemplo, descarta esse crossover aqui, coloco um pec deck, posso fazer essa substituição, né? Excluo aqui o crossover e boto o pec deck para eu fazer no final do treino um drop set. É um outro método de treino. Então, dentro do mesmo treino, eu posso ter uma série de métodos de treino. Uma série. Eu posso fazer o supino reto com pirâmide truncada crescente, como eu fiz aqui. Aqui decrescente, aqui séries múltiplas. O pullover, por exemplo, eu posso fazer em pirâmide truncada decrescente, ou posso fazer uma gangorra, posso oscilar isso aqui, posso fazer a primeira série 12, depois 10, depois 12 de novo, depois 8, depois 12 de novo. Aqui no crossover, né, se eu quiser, eu posso fazer um drop set, ou posso trocar para um pec deck para ficar mais logístico. Drop set em pec deck já é mais show de bola, ou seja, vai corroborar com a parte da logística do treino. Isso se refere daqui para cá, ó, tá? Daqui para cá. Se refere às variáveis metodológicas. Primeiro, anatômicas, fizemos a divisão, escolhi o peito, tá aqui. Biomecânicas, vocês que prescreveram isso aqui. Supino, crucifixo, pullover, crossovers. Metodológicas, eu coloquei isso aqui. Então a gente fez junto uma prescrição que tem uma riqueza de conhecimento que nenhum outro profissional da área tem. Só nós, da educação física, temos isso aqui. É isso que temos que bater no peito e dizer que isso aqui é nosso. Não no sentido egoísta, no sentido técnico, que isso aqui é competência e habilidade de profissional de educação física. Para entender como que a gente joga, no sentido não esdrúxulo da palavra, né? Mas como que a gente prescreve isso de uma forma coerente, ética e assertiva. Aqui é um modelo só. Cara, isso aqui a gente podia pagar e vai, eu tô todo pintado já, eu tô todo sujo já. A gente poderia brincar disso aqui, no bom sentido, para a gente utilizar estratégias pensando num aluno mais específico ainda, porque aqui eu não sei se o meu aluno do sexo masculino tem 20 anos, não sei se tem 30, se tem 40, não sei se é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho, se trabalha sentado, trabalha em pé, se é um cara que vem muito para academia ou de vez em quando falta. Então tudo isso, que são as variáveis individuais, interferem também na prescrição. Espero que vocês tenham curtido bastante, né? Aprendido. Obrigado pela contribuição, porque foi vocês que prescreveram tudo isso aqui. E isso que a gente fez só peito, né, galera? Imagina se fosse costas, membros inferiores, bíceps, tríceps e por diante, né? Show de bola. Descasca nos comentários aí as suas dúvidas, os comentários, interações, que eu quero isso mesmo de vocês. Isso me ajuda muito a aprender com a experiência de vocês. Valeu, galera! Tamo junto, hein? Grande abraço.
Tamo junto. Tchau.